Cancerianos e cancerianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estarem de volta. Cancerianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês para o mês de outubro de 2025, uma leitura geral, intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim? Bora lá? Vamos ver o que a espiritualidade tem hoje pra gente? Já te convido a respirar fundo. Trazer a sua intenção para este momento, pro aqui, pro agora. Energia geral já virou. Olha isso. Revirando o passado. Revirando o passado. Cancerianos. Direto e reto, né? Essa carta, ela traz muito o 5 de copas. É onde eu falo que nem tudo está perdido. É onde eu falo, o 5 de copas, no tarot convencional, ele é representado por 3 copas em pé e 2 copas deitadas, derramadas no chão, né? E muitas vezes eu estou olhando para essas 2 copas que estão derramadas no chão, enquanto eu poderia estar olhando para as 3 copas que ainda estão de pé, por aquilo que ainda resta, sabe? Claramente, aqui a gente pode estar falando de reencontro, de acertos, de você se reconectando mais uma vez com alguém. É como se fosse o momento de que... É como se você tivesse... a imagem que eu tenho aqui é você olhando para alguém e alguém te dizendo: ei, ainda tem alguma coisa que a gente precisa falar sobre isso. Ei, ainda tem alguma coisa que a gente pode rever sobre essa situação, sabe? Aqui vem muito no lado emocional, né? O 5 de copas ele traz esse lado emocional, mas como uma energia geral para o mês de outubro, eu posso estar falando em várias áreas da vida. Posso estar falando, às vezes, de alguém no seu trabalho reconsiderando algum projeto que foi reprovado, alguma coisa que foi negada. Pode ser, por exemplo, até uma questão de justiça mesmo, sabe? Às vezes existe um recurso que vai ser aplicado a determinada sentença, algum recurso que vai ser aplicado a determinada sentença que pode trazer o que estava perdido, pode ser algo ganho, sabe? Então a gente tem muito essa questão. Essa carta ela também traz, agora voltando aqui para essa energia, para a energia dessa carta do tarô de Osho, ela traz muito do seu entendimento. É como se o passado te trouxesse vários questionamentos. Você não sabe de fato o que vai abraçar, sabe? Você não sabe de fato o que de fato é para ser seu ou o que não é para ser seu daquela situação. E essa carta no tarô de Osho, ela pede muito você entender o que você quer, sabe? O que de fato é importante para você. Porque, por exemplo, às vezes, existem sim situações que a gente se exaltou demais e precisa ser reconsiderada, digamos assim, né? A gente precisa olhar para aquela situação de novo e falar: olha, desculpa, isso aconteceu de uma forma que eu não esperava. Ou então, olhar para alguma situação, enfim, para o que for que seja, né? De qualquer situação, de qualquer âmbito da vida. Muitas vezes a gente precisa assim, olhar para aquilo, sabe? Agora, quando a gente entende o que de fato a gente quer de agora em diante, sem olhar para o passado, o que eu quero de agora em diante? Vale a pena eu voltar atrás nesse assunto? Vale a pena eu reconsiderar uma nova conversa? Vale a pena... Aqui não é sobre perdão, tá? O perdão não é algo que a gente dá ao outro, é algo que a gente dá a si mesmo, a nós mesmos. E quando eu, por exemplo,
Às vezes, se eu estou me remoendo muito em um assunto, remoendo muito num pensamento, remoendo muito sobre uma pessoa, sobre alguma situação, o que eu quero hoje, de agora em diante, vale a pena eu alimentar essa situação ou vale a pena eu fechar essa porta de vez? Sabe? Porque se o que eu quero para daqui a um tempo não tem nada a ver com essa situação, com essa pessoa, com esse trabalho, com essa oportunidade, por que eu vou dar energia para essa situação? Entende? Então, o primeiro passo aqui para outubro é entenda aqui e agora. O que você quer, o que você gostaria de vivenciar de agora em diante, faz sentido olhar para trás e trazer alguma coisa que ficou meio que bagunçada, ficou meio que não compreendida, digamos assim? Vale a pena? Isso vai te trazer paz? Ou isso vai te trazer apenas conforto de estar em um ambiente, estar com uma pessoa que você já conhece? Pelo medo de não querer continuar sozinho, sozinha, pelo medo de não querer iniciar um novo projeto, pelo medo de não ter que iniciar uma nova estrutura profissional, digamos assim, sabe? Então essa carta ela traz muito o entendimento. O que eu quero alimentar? Eu quero alimentar uma nova versão completamente diferente? Ou isso que ficou para trás, ou essa situação, ainda tem algo que possa ser falado, que possa ser conversado? Sabe? Se tem, é um bom momento. Tá? Outubro traz um bom momento para limpeza, para purificação. As estrelas, né? Essa carta do limpa aqui ao redor, é como se quando eu volto, o que está atrás dessa grande imagem é algo que reluz ainda, né? Algo que brilha. Então eu volto para algo para tentar tirar essa caixa, para tirar essa culpa, para tirar essa dúvida de poderia ter sido diferente, poderia ter dado certo, sabe? Às vezes é importante entender. Tem coisas que são pra gente, tem coisas que fazem sentido a gente lutar por elas, sabe? Nem tudo está perdido, mas tem coisas que de fato precisam ficar aonde ficaram. Tem coisas que precisam ser encerradas e de fato colocar um ponto final, tá? Então, assim, trazer essa completude, trazer esse entendimento para outubro. E até se eu estiver falando aqui de alguém retornando, né, alguma pessoa da sua vida, alguma situação profissional retornando, ou alguma situação que aconteceu no seu trabalho há um tempo atrás, é alguém vindo te pedir desculpa, ou então você precisando pedir desculpa para alguém, né, conversando sobre essa situação, é importante com que isso aconteça para que você de fato consiga colocar um ponto final e começar um novo capítulo, mesmo sendo com essa pessoa, mesmo sendo com esse ambiente profissional, mas de uma forma completamente nova, de uma forma completamente diferente, tá? Com mais compaixão, com mais empatia. Essa carta ela pede não só empatia pelo outro, mas empatia por si mesmo. Muitas vezes eu tô com meu orgulho, com meu ego, lutando contra mim mesmo para não dar um passo atrás e ir lá e falar com a pessoa: "Ei, acho que a gente precisa conversar sobre aquilo, sobre aquela situação", tá? Ou então voltar para versões de nós mesmos em alguns momentos e falar: "Olha só, aquela minha criança que eu machuquei, que eu deixei, abandonei, ou então que eu reprimi, ou então que eu, ei, vem cá, eu preciso conversar com você, tá? A gente precisa entender aqui e quando você está falando com você mesmo, né, com a sua criança interior, existem várias meditações guiadas para que você volte para este momento de conexão consigo mesmo e se abrace novamente, se permita se perdoar, né? Muitas vezes, quando eu falo que o perdão não é algo que a gente dá ao outro, é que é algo que a gente dá a nós mesmos, é muito sobre isso, é sobre a gente muitas vezes faz coisas que a gente não gostaria de fazer. A gente vive experiências que a gente não necessariamente precisa viver. A gente simplesmente faz o que todo mundo faz, ou vive o que todo mundo vive, ou então vai pela conversa de um amigo que na verdade não é amigo, entende? Não vai pela nossa essência, pela nossa individualidade. E isso, infelizmente, vai gerando feridas, vai gerando dor, que em algum momento a gente precisa voltar e olhar para elas com empatia, com carinho, com amor, tá bom? Vamos ver aqui o que mais? Uma carta positiva. A carta do julgamento. A gente estava falando de. Em algum momento eu falei sobre relações
judiciais, né, questões de justiça e tal. Se esse for o seu caso, um grande sim, tá? Um grande sim para tentar um recurso, um grande sim para tentar uma nova oportunidade. Tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente... Se eu estou falando aqui de um relacionamento, por exemplo, tem coisas que a gente não tem maturidade suficiente em alguns momentos da vida, mas com o tempo, com as experiências, com outras situações, a gente vai adquirindo essa maturidade. E aí sim é hora de olhar para algumas situações e falar, olha, vem cá, naquele momento eu não tinha essa consciência, mas hoje eu tenho, por isso eu quero te pedir perdão, por isso eu quero conversar com você. Não esperar pelo outro, não esperar que o outro faça por nós aquilo que nós precisamos fazer por nós mesmos, tá? E lembrar que existe uma orquestra, né? Essa carta do julgamento, ela é muito bonita porque ela fala de uma orquestra angelical. Ou seja, a gente nunca está sozinho. E quando Deus fala, e quando essa orquestra angelical, né, toca o trombone, fala, de certa forma, tudo que está ao redor cai por terra. Todos os medos, todas as inseguranças, todo o ego, tudo que nos prende nas mesmas situações, elas caem por terra. E a gente se sente livre de novo para viver novas experiências, para viver coisas de uma experiências, né, de uma forma mais madura, digamos assim, e consciente. Então a gente não está sozinho. Tem coisas que quando é preciso acontecer, vai acontecer, tá? Bora lá, mais uma, por favor. Ponto, oportunidade de melhoria, algo que a gente não está vendo. A rainha de copas. Olha isso. No fundo do deck, o 6 de paus, que é você saindo vitorioso dessa situação, né? O 6 de paus no fundo do deck, ele vem trazer muito daquilo. Superei o meu ego, fui lá, conversei, falei o que eu precisava falar, ou então quando essa pessoa veio até mim, coloquei na mesa claramente o que aconteceu, por que eu agi daquela forma, e deixei as coisas às claras, sabe? E quando as coisas ficam mais transparentes, é um sinônimo de paz, né? É um sinônimo de que ou agora a gente faz dar certo de modo diferente, ou a gente segue cada um o seu caminho, sabe? Como oportunidade de melhoria, a gente tem a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, como ponto negativo, ela pode trazer muito a gente emocionalmente apegado a algumas situações. Ou seja, posso estar falando aqui do passado, mas no sentido de apego, sabe? Não sei nem se eu quero mais viver com essa pessoa, não sei nem se eu quero, se essa de fato é a pessoa, não sei nem mais se eu quero viver essa relação profissional mais, sabe? Não sei se isso é exatamente para mim, porque as minhas emoções estão muito confusas. Então eu acabo pelo apego emocional que eu tenho, voltando e retornando a lugares que já não são mais para mim. Então aqui pede um alerta muito importante, por quê? Quando acontecer essa conversa, quando acontecer esse reencontro, quando acontecer essa oportunidade de olhar para o passado com uma nova visão, com uma maturidade emocional, digamos assim, entenda de fato se o que você quer é pela situação, pela pessoa, pelo trabalho, pelo que for, ou é porque você não tem certeza ainda do que você quer, sabe? Emocionalmente existem muitas coisas ocultas. Existem muitos, por exemplo, posso estar falando aqui de traumas familiares, posso estar falando aqui de questão de abandono. As decisões que você vai fazer a partir de agora são muito importantes, que elas não sejam baseadas em uma desestabilização, em algo emocionalmente desestruturado, digamos assim, tá? Às vezes, caso, né, venha acontecer algum diálogo, venha acontecer alguma negociação sobre alguma decisão, reflita, vá de encontro a isso, se você estiver seguro daquilo que você quer, sabe? Se você estiver pronto de fato para esse diálogo. Porque muitas vezes, se eu estou muito desestruturado, eu acabo me envolvendo emocionalmente em coisas que às vezes nem é para mim, tá? Então pense exatamente daqui a 5 anos, daqui a 2 dias, hoje, aqui e agora. Quero essa situação para minha vida de novo? Acho que mereço? Acho que vale a pena correr atrás de uma decisão judicial? O que me traz paz? Entende? E esse vazio, essa paz, né, que vem,
esse vazio, essa paz que vem, é muito importante porque vai nos ajudar a tomar as decisões com mais coerência, com mais maturidade, tá bom? Vamos ver aqui o que mais, cancerianos. 3 cartas, por favor. Muito, muito, muito bem. Ó, bora lá. A gente tem na área de relacionamento a carta dos novos começos. Ou seja, eu posso estar falando aqui de você se despedindo de algo que não te completa mais para um novo começo? Posso. Posso estar falando aqui de você tendo algo novo com uma pessoa antiga? Posso. A gente tem a Rainha de Copas 2 vezes. Ela veio no ponto negativo, mas ela também veio como ponto positivo na sua área de matéria, né? Na área de profissão, na área de pontos materiais, digamos assim. E na sequência a gente tem a carta do Sol. Eu não gosto muito de fazer o que eu vou fazer agora, mas as cartas estão pedindo e eu preciso fazer. Aqui não é sobre mim, né? A gente pode estar falando, canceriano, de você voltando para um ex, voltando para uma ex? Sim, claramente, tá? A gente pode estar falando de você conhecendo uma nova pessoa? Pode também. Mas um ponto importante aqui é: você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma pessoa. Eu olhei no relógio aqui agora, apareceu para mim 17:17. 17 é a carta da estrela, ou seja, a espiritualidade abençoando a nossa leitura. Procure depois o significado do número 17:17. Pode ser uma mensagem complementar para vocês, tá? A gente tem um grande sim para independente. Esse sim aqui, a espiritualidade, é como se a espiritualidade abençoasse. Quero voltar para alguém, quero voltar para alguma situação do passado, quero voltar para um trabalho, existe a possibilidade disso dar certo? Sim, com certeza, 100%. Da mesma forma como quero continuar, quero viver algo novo, quero experienciar de uma nova forma. Não existe. Quando eu falo de voltar para um ex, é muito louco porque o que as cartas me trazem aqui é que, mesmo que seja algo do passado, vai ser algo novo, entende? É esse o mix das cartas me traz essa energia. Mesmo que seja você voltando para um ex, mesmo que seja você voltando para um antigo trabalho, é como se as coisas fossem ser completamente novas, entende? Então, assim, não olhe para o que passou com julgamento. Às vezes é importante olhar como dá a oportunidade, dá a possibilidade da conversa, da aproximação e entender o que de fato mudou, sabe? Porque o que eu tenho aqui não é você voltando para algo velho. Pode sim ser você voltando para um ex, né, para algo do passado, mas é como se essa pessoa fosse nova, entende? Fosse uma nova pessoa. E você também é uma nova pessoa. E só o fato de você ter mudado com mais maturidade emocional, né, a rainha vindo no seu centro de profissão, no seu centro de matéria, a rainha de copas, é como se você tivesse uma nova estrutura, um novo entendimento, uma nova vibração energética mesmo, sabe? Da psique, enfim, uma nova vibração energética. E quando você muda, tudo muda. Você pode voltar para um antigo trabalho, você pode voltar para um ex, Você tá diferente, a situação é diferente, entende? E muitas vezes tem situações que a gente precisa reconsiderar, tá? Uma coisa que me vem aqui muito existe uma questão de relacionamento que nos ajuda a crescer e relacionamentos que nos mantêm no mesmo lugar.
Se você quer crescer, você não pode estar com pessoas que querem te manter no mesmo lugar. Isso é muito importante, tá? É importante lembrar sobre isso. Não tem como querer crescer com alguém que te segura. Então, assim, mais uma vez, a rainha no fundo, a rainha no centro da sua leitura. Entenda aquilo que você quer. Outubro vai pedir esse entendimento. Vai pedir esse entendimento. O que, que eu quero para minha vida? Eu quero crescer? Se você se considera um jato, digamos assim, sabe? A gente está falando de aviões agora. Você é um jato. Não tem como você se relacionar com um helicóptero. Porque a sua velocidade é diferente. A outra pessoa, por mais que ela queira, e por mais que você queira, andam em velocidades diferentes. Então, se você quer ser um jato e andar na velocidade de um jato, você tem que procurar também um jato, alguém que esteja na mesma velocidade que você, no mesmo ritmo, entende? Senão você acaba não sendo um jato, você acaba sendo um jato, mas vivendo a vida de um helicóptero, digamos assim, sabe? É isso. É isso. Espero que tenha feito algum sentido para vocês. Gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez. Já te convido, se inscreva no canal, comente, curta esse vídeo, a sua interação aqui é muito importante. Me deixe saber se ressoou com o seu momento, se não ressoou. Assim eu consigo me conectar melhor com a energia de cada um de vocês. E é isso. Gratidão mais uma vez. A gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.